Gente, na semana passada, a MTV americana e o Facebook anunciaram que vão lançar um reboot do reality show The Real World. Se você é do time dos novinhos, provavelmente você conhece The Real World como uma espécie de Big Brother, mas sem eliminação e com muita pegação. Basicamente, ele foi a matriz de todos os reality shows atuais que envolvem namoro, traição e baixaria, tipo o fenômeno de Férias com o Meu Ex. Agora, se você for mais velho, vai lembrar que quando ele surgiu, lá em 1992, o objetivo não era fazer um programa sensacionalista. O formato de reality show era algo relativamente novo na TV ainda. O objetivo era pegar 7 pessoas bem diferentes, colocar numa mesma casa e filmar durante 6 meses para ver no que dava. Era quase um experimento sociológico sobre o comportamento jovem. Agora, se você for mais velho e gay, você se lembra de The Real World por um motivo muito especial. Um cara chamado Pedro Zamora. Em 1994 foi gravada a 3ª temporada de The Real World. A primeira tinha sido em Nova York, a segunda em Los Angeles, para a terceira eles escolheram São Francisco. E sendo São Francisco a capital mundial da cultura LGBT, os produtores fizeram questão de que um dos participantes fosse gay. E é aí que entra Pedro Zamora, um descendente de cubanos que na época tinha 22 anos. Agora eu preciso que vocês imaginem bem a situação. Em 1994, personagens LGBT na televisão eram uma exceção. Se hoje eles já são raríssimos, imagina naquela época. E aqui a gente não estava falando de um personagem num seriado de ficção. Não era uma caricatura, um alívio cômico, um coadjuvante qualquer. Era uma pessoa real, com sentimentos, com sonhos, com desejos, com falhas. Tudo isso capturado sem filtro ao longo de 20 episódios. Pedro Zamora é considerado o primeiro participante abertamente homossexual num reality show. Isso numa época em que ainda havia muito, mas muito preconceito. E essa não foi a sua única contribuição histórica. Pedro Zamora também era soropositivo. Ele trabalhava como educador, passando por várias escolas públicas, contando um pouco da sua experiência e educando os jovens dos Estados Unidos. Então ele aproveitou essa oportunidade da MTV para continuar falando abertamente da doença, dessa vez levando esclarecimento para milhões de pessoas no mundo todo. Para muitos espectadores da MTV, Pedro Zamora foi a primeira pessoa com HIV que eles conheceram, ajudando a desmistificar um monte de tabu que ainda existia em torno da soropositividade. Gente, nós estávamos em 1994. A AIDS tinha surgido há pouco mais de uma década, e durante anos o debate público em torno da doença foi acobertado tanto pelo governo quanto pela mídia. O que esse cara fez foi de uma coragem que não dá nem para medir. Se até hoje existem pessoas que mantêm seu status sorológico em segredo para se preservar do preconceito, imagina essa atitude 24 anos atrás e numa escala global para milhões de desconhecidos. Mas o mais importante é que não foi a sexualidade ou a saúde do Pedro que o tornou a verdadeira estrela da temporada. Ele conquistou o público porque ele era um cara sensível, batalhador, bem-humorado, amoroso. Tão amoroso que ao longo do programa ele começou a namorar um outro cara chamado Sean Sasser. A princípio, ele pediu para a produção que seus primeiros encontros com o Sean não fossem filmados, para eles poderem se conhecer naturalmente. Mas com o tempo, ele foi permitindo que o programa registrasse o amor que surgiu entre eles. E eles até celebraram uma cerimônia de compromisso, o que seria o equivalente a um casamento gay, já que naquela época as leis dos Estados Unidos ainda não permitiam. Então foi outro momento para entrar para a história. Essa foi a primeira vez que a televisão dos Estados Unidos mostrou um casamento gay. Final feliz? Foi feliz, mas talvez não do jeito que você imagina. A partir da metade da temporada, a saúde do Pedro começou a ficar bastante debilitada. Lembre-se que nessa época os recursos da medicina contra o HIV ainda eram muito limitados. Os produtores da série ficaram receosos, claro, mas o Pedro fez um pedido muito especial para eles. Ele queria que eles contassem a sua história até o final. As gravações de The Real World São Francisco terminaram em 19 de junho de 1994, e a série estreou uma semana depois. O último episódio foi exibido em 11 de novembro. No mesmo dia, poucas horas depois, Pedro faleceu. Mas o impacto que ele teve continuou por muito tempo, até hoje, na verdade. Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos na época, fez um discurso público a respeito dele e do legado da sua luta contra a epidemia da AIDS e contra o preconceito. Além disso, diversas fundações e organizações foram criadas em sua homenagem.
entre elas a National Pedro Zamora Foundation, o National Pedro Zamora Fund, ligado à AIDS Foundation, a Pedro Zamora Public Policy Fellowship e até uma clínica de saúde especializada em jovens portadores de HIV. Ele também teve uma rua batizada com seu nome, em Miami, e foi a inspiração do filme biográfico Pedro, de 2008. Eu assisti The Real World São Francisco quando passou no Brasil. A MTV chamava de Na Real. Agora imagina como foi para um garoto gay de 14 anos ver alguém como Pedro na TV. Eu acho que foi um dos grandes exemplos que eu tive de como ser gay e viver com honestidade, com dignidade, com orgulho. Isso numa época que essas referências não existiam na mídia. Então vamos torcer para que esse novo The Real World que está sendo lançado agora volte a trazer histórias importantes como essa, não seja só sobre quem pegou quem. Tem muita coisa que o grande público ainda precisa conhecer para perder seus preconceitos. A série terá 3 temporadas filmadas nos Estados Unidos, no México e na Tailândia. E deve estrear no ano que vem na Facebook Watch, a plataforma de vídeos do Face. E para você que achou que o vídeo de hoje estava muito gay e pouco nerd, olha essa curiosidade. Sabe quem foi um outro participante do The Real World São Francisco e que se tornou o melhor amigo do Pedro? Um aspirante a cartunista chamado Judd. E esse cara era ninguém menos que Albert Einstein. Não, tô zoando. Ele era o Judd Winick, que se você gosta de quadrinhos, sabe que ele foi uma das pessoas mais influentes na DC Comics nos anos 90 e 2000. Ele ficou conhecido por suas passagens nas revistas do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, do Batman e da Mulher Gato. Olha como o mundo é um ovo, né, gente? Em 2000, ele lançou a graphic novel Pedro and Me, Friendship, Loss and What I Learned, sobre a amizade dele com Zamora. Em 2001, esse álbum concorreu ao Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Legal, né? Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa figura que foi tão importante para a luta e para a visibilidade LGBT. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além disso, você pode se inscrever no Instagram e na nossa página do Facebook, onde eu tenho publicado um monte de coisa legal sobre cultura nerd e cultura gay. E no mais, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo na sua timeline. Eu acho que todo mundo precisa conhecer esse cara incrível que foi o Pedro Zamora. Até o próximo Gay Nerd, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.